Voltamos com o nosso quadro Releituras. No último dia 13 de julho de 2020, o Estatuto da Criança e Adolescente completou 30 anos. Por essa razão, gostaríamos de contar a sua importância dentro da história da infância e adolescência no Brasil. Mas para isso, precisamos entender como era tratada a infância e adolescência no cenário brasileiro antes das leis específicas para esse público. Durante muitos séculos, crianças e adolescentes foram excluídas e abandonadas, tanto pela sociedade quanto pelas pesquisas e produções historiográficas. Mais do que isso, em vários aspectos, ficaram à margem em relação aos cuidados e atenção no que confere a qualidade de vida, sem qualquer tipo de proteção legal. Sem essa proteção, crianças e adolescentes ficavam expostos a todos os tipos de situações que hoje classificamos como violências, principalmente as crianças das classes mais pobres. Antigamente, trabalhar ainda criança não era considerado exploração infantil, e sim um auxílio financeiro à família. A falta de conhecimento sobre as etapas do desenvolvimento físico e cognitivo inerente a essa fase fazia com que os adultos constantemente tratassem as crianças e adolescentes como adultos em miniatura. Esse conceito perdurou através dos séculos, impedindo que tanto a infância quanto a adolescência fossem entendidos como períodos especiais e distintos do desenvolvimento humano. Cada etapa de vida de uma sociedade é dada em um determinado tempo histórico, com a sua compreensão e visão de mundo. Ou seja, se uma sociedade não compreende e não entende a importância do desenvolvimento da criança e do adolescente, consequentemente, não vai tratá-la com os cuidados e a proteção que essa fase exige e merece. No Brasil, há registro que nas caravelas portuguesas, crianças e adolescentes entre 9 e 15 anos eram submetidas a trabalhos perigosos. Eles eram conhecidos como pequenos grumetes, crianças e adolescentes marinheiros. Meninos com idade entre 9 e 15 anos eram obrigados pelos próprios pais a trocarem a infância e a adolescência pelas dificuldades da vida no mar. Crianças e adolescentes, filhos de pessoas escravizadas. Segundo o autor Sintoé, nesses casos a situação era ainda mais crítica. Aos 4 anos de idade, as crianças que foram escravizadas desempenhavam tarefas domésticas leves nas fazendas. Aos 8 anos, poderiam pastorear gados. As meninas, aos 11 anos, costuravam. E aos 14 anos, tanto menina quanto meninos já trabalhavam como adultos. Desde a antiguidade, o trabalho de crianças e adolescentes era uma realidade, um fato social milenar. A exploração de crianças e adolescentes ganha uma enorme ênfase com a Revolução Industrial. Nas tecelagens, as crianças trabalhavam em pé durante 15 horas, com um pequeno intervalo ao meio-dia. A situação era agravada pelo pó das fibras vegetais, que provocava infecções pulmonares, escarros de sangue, dores no peito, tosse e insônia. As noites mal dormidas, as moléstias e a fraqueza causada por uma alimentação insuficiente acabava por deixar os pequenos tecelões sonolentos, sem a capacidade de concentração. Muitos caíam dentro das máquinas e morriam. O emprego de crianças interessava muito aos empregadores, já que constituía mão de obra barata, aumento dos lucros e uma competitividade nas fábricas. O trabalho infantil não é um mal exclusivamente brasileiro ou uma daquelas mazelas típicas de economias latino-americanas subdesenvolvidas. Ele está presente em maior ou menor grau em todo o mundo, na América do Norte, na Europa, na Oceania, mas principalmente na África e na Ásia.
મારા બાપે હું 2000 રૂપિયા વેચી દીધી. Os estudos da Organização Internacional do Trabalho apontam uma redução de 1/3 no número de crianças que são exploradas, muitas vezes a troco de nada e pela própria família. Mas ainda assim, o contingente alcança um número assustador: 168 milhões de pequenos trabalhadores. Hoje no Brasil é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, a não ser na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Até os 18 anos é terminantemente proibido que o adolescente trabalhe em horário noturno ou em condições perigosas e insalubres. Dentro da realidade histórica brasileira, crianças e adolescentes foram vítimas durante séculos de explorações, violências físicas severas, violências psicológicas, múltiplas negligências, abandono e estavam excluídas de qualquer tipo de proteção. Crianças e adolescentes eram consideradas máquinas feitas para o trabalho. Somente a partir do século XX, a situação começou a sofrer lentas transformações. Contudo, a Constituição Brasileira de 1988 apontava para um caminho de mudanças radicais com relação à infância e adolescência, especialmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 13 de junho de 1990, que traçava novos rumos para as políticas infanto-juvenis no Brasil. O entendimento e a compreensão que temos hoje sobre a importância das crianças brincarem, estudarem, serem estimuladas, permanecerem em ambientes saudáveis e o quanto isso vai refletir na sua fase na adolescência e inclusive na fase adulta, eram desconhecidos antigamente. Temos que aprender com a nossa história e o nosso passado, para que as nossas crianças e adolescentes tenham os seus direitos e deveres preservados no presente e no futuro. Esperamos que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho da história da infância e adolescência no Brasil. Nos vemos no próximo vídeo.